Olá, glória a Deus, mais um dia. Hoje estamos no nosso segundo vídeo da nossa série O Poder do Perdão. E ontem nós já demos uma introdução assim que o Senhor colocou no nosso coração uma alegria muito grande, porque Ele guarda os nossos sentimentos quando nós buscamos ter um coração perdoador, né? E hoje eu quero contar para vocês uma história bíblica que tem muito de encontro àquilo que nós precisamos lutar verdadeiramente para que tenhamos um coração perdoador e venhamos usufruir dos benefícios disso, porque Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é poderoso. Ele nunca nos dá uma tarefa sem nos recompensar. E a Bíblia diz que ele não deve nada a ninguém. Então, tudo que ele fala, ele cumpre, porque ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Então, as promessas do Senhor, elas são cumpridas, e isso traz uma alegria, um regozijo muito grande ao nosso coração, porque é a certeza e a convicção que quando nós fazemos aquilo que o Senhor nos ordena como verdade nas nossas vidas, Ele vai cumprir as promessas, as bênçãos, as vitórias, e nós carecemos das bênçãos e das vitórias do Senhor em todos os dias da nossa vida, né? Todos os dias a gente precisa, todos os dias a gente pede, todos os dias a gente deseja. Nós precisamos, desde a hora que abrimos os olhos, primeiro precisamos abrir os olhos, né? E aí, com fôlego de vida de mais um dia, a gente precisa se alimentar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa comprar, a gente precisa abençoar, a gente precisa cuidar dos filhos, dos netos, a gente precisa cuidar do esposo, da esposa, enfim. Nós precisamos verdadeiramente de Deus todos os dias. E ele ontem nos deu já o princípio desse caminho, né? E hoje nós vamos falar de uma história que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Nós vamos ler alguns versículos para elucidar bem essa história para nós aqui, em nome de Jesus. E conta a história de um rei, né, que quis acertar as contas com os seus servos. Nós vamos ler a partir do versos 25, do versos 24. E tendo começado a acertá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Misericórdia, né? 10.000 talentos equivale a 342.700 quilos de ouro. Uma dívida impagável. Vamos confessar isso, né? Impagável. Então, depois a gente vai ver quanto tempo ele ia precisar trabalhar para pagar essa dívida. Aí veja bem no 25, 18 e 25 do livro de Mateus. Mas este, não tendo como pagar, o seu senhor ordenou que fosse vendido, bem como sua mulher e seus filhos, juntamente com tudo que tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então, para que ele conseguisse pagar aquela dívida, precisava entregar a mulher e os filhos, serem vendidos como escravos. E todos os bens que ele tivesse também precisavam ser vendidos. E eu quero crer que talvez ainda não conseguisse sanar 100% da dívida. Mas era uma forma do rei recuperar pelo menos uma parte da dívida que aquele homem tinha com ele. Então aquele servo, prostrando-se, suplicava-lhe, dizendo: Senhor, detente na tua ira contra mim, pois eu te pagarei tudo, né? Então ele pedia, pelo amor de Deus, suplicava que a venda, né, da sua esposa, seus filhos, a venda de tudo que ele tivesse, não fosse efetivada, porque ele estava prometendo ali que pagaria. Mas todos sabiam que aquela dívida era impagável, mais de 300 quilos de ouro. Aí no versos 27, o Senhor, movido de compaixão por aquele servo, lhe libertou e ainda lhe perdoou a dívida. Olha só, né? Aquele rei, ele foi movido por um coração perdoador, né? Então ele libertou, larga a mão desse homem, libera esse homem, liberta esse homem, e você não me deve mais nada, vai viver a sua vida. Então aquele homem suplicou e o seu Senhor o perdoou, tá? E antes da gente ir para frente, eu quero falar para vocês aqui
Como eu já disse, 10.000 talentos equivale a 342.700 quilos de ouro. É muito dinheiro, é muito ouro, é uma dívida muito alta, é uma dívida impagável, né? O salário de um trabalhador naquela época era de 1 denário por dia. E para juntar 10.000 talentos, que era o caso da dívida daquele homem, ele teria que trabalhar 150.000 anos sem gastar nada do seu dinheiro. Trabalhar 150.000 anos e entregar todos os dias o resultado do seu trabalho na mão do rei. Ele nem viveria tudo isso, nem viveria, nem 10% disso, para poder trabalhar. E não aguentaria. Se vivesse, não aguentaria 150.000 dias ininterruptos de trabalho puxado para ganhar 1 denário por dia e não tirar R$ 1, 1 denário sequer, um cento, né? 1 centavo de denário para o seu próprio sustento. Então, é uma dívida realmente impagável, né? Assim também como a nossa dívida com o Senhor, que Jesus o Cristo pagou na cruz do Calvário, nos libertando e nos perdoando de todas as nossas dívidas. Olha só o que o Senhor tem para nós hoje, né? Mas aí, continuando aqui na palavra de Deus, aquele homem foi liberto, o rei perdoou a sua dívida, ele com certeza ficou extremamente feliz e foi saltitante para sua casa contar à sua família a bênção, a vitória que ele acabava de ter recebido do rei. Aí no versos 28, e saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos, ou seja, alguém que trabalhava para ele, né? Que lhe devia 100 denários. Olha só, ele acabou de ser perdoado de uma dívida de 10.000 denários. E ele encontrou alguém que lhe devia 100 denários, né? E segurando-lhe com suas mãos, o sufocava, dizendo: paga-me o que deves, né? Pegou no pescoço lá do seu devedor: paga-me os 100 denários que você me deve. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo: detenha-te a tua ira contra mim, eu te pagarei, né? A dívida dele precisava ser trabalhada 150.000 anos. A dívida do o seu conservo precisava trabalhar 100 dias. Olha a diferença. 100 dias dá pouco mais de 3 meses, enquanto que 150.000 anos, né, não se comparam a 3 meses. Então, para nós termos uma ideia da diferença da dívida de um que acabava de ter sido perdoado e a dívida que ele estava cobrando imediatamente. Imediatamente. E aí, no versos 30 diz assim: ele, porém, não quis, antes foi e o encerrou na prisão até que lhe pagasse a dívida. Gente, que maldade no coração, né? Ele acabara de receber uma benevolência tremenda, poderosa, maravilhosa, e não perdoou, e nem deu a oportunidade daquele conservo trabalhar e lhe pagar. Diz a palavra do Senhor que ele levou aquele homem à prisão e falou: aqui você vai ficar preso até que dê jeito de me pagar. Ou seja, aquele homem teria que, mesmo de dentro da prisão, pedir socorro para a família, para a esposa, para filhos, para irmão, para pai, para mãe, para primo, para todo mundo, para ajudá-lo a pagar os 100 denários que ele devia para aquele homem e então sair da prisão. Olha só. No versos 31. E vendo os seus conservos o que acontecera, contristaram-se muito, se entristeceram, porque eles estavam alegres, né, dele ter acabado de receber o perdão daquela dívida impagável, e em seguida ele já tomou uma atitude como essa, eles se entristeceram e foram revelar ao Senhor tudo o que tinha acontecido, ao rei que tinha acabado de perdoar a dívida daquele homem. Então o Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me rogaste. Não te era conveniente a ti
também ter compaixão do teu conservo, assim como eu também teve misericórdia de ti? Então, indignado, seu senhor o entregou aos verdugos, aos demônios, até que pagasse tudo que lhe devia. Assim também fará convosco o meu Pai Celestial, se no coração não perdoardes a cada um dos seus irmãos. Amadas, misericórdia. Misericórdia. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário e a morte de cruz trouxe a mim e a você o pagamento de uma dívida que eu e você não conseguiríamos pagar, que são os pecados da humanidade. O Senhor pagou, se fez maldito no meu lugar e no seu lugar e nos deu o refrigério da salvação. Nos perdoou, nos libertou de todo o peso do pecado, nos libertou de toda a cilada do maligno, nos libertou das mãos do valente, com algo que nós não conseguiríamos fazer. E nós, que acabamos de receber a benevolência do perdão de Cristo na cruz do Calvário, por amor de cada um de nós, não temos perdoado aqueles que, porventura, se levantam contra a nossa vida. E muitas vezes, amados, eu não quero, de maneira alguma, julgar, porque eu não sou juíza, julgar as causas pelos quais você tem, muitas vezes, não perdoado. Você tem relutado em perdoar alguém, né? Você pode dizer para mim, pastora, mas você está dizendo isso porque você não conhece o que fulano me fez, o que fulana me fez, o que o esposo fez, o que o filho fez. Você não sabe o que o patrão fez, o que a patroa fez, e realmente, amadas, eu não conheço as suas causas, eu conheço as minhas causas. Eu conheço a minha situação, eu conheço as minhas feridas, e ainda assim eu posso dizer de carteirinha que eu não as conheço profundamente, porque quem esquadrinha o meu coração é o meu Deus. Mas eu quero dizer para você que eu conheço um Deus, aleluia, um Senhor, um Pai amoroso, poderoso, que já perdoou todas as minhas dívidas para com Ele, todas as minhas dívidas. Então, com isso, ele me ensina a ter um coração perdoador. E ele diz para mim: olha, se você não perdoar, o Pai vai fazer com você a mesma coisa que o rei fez com aquele homem. Ou seja, aquele homem, ele foi entregue aos verdugos até que ele pagasse a dívida. Ele foi entregue aos demônios. Se nós não tivermos um coração perdoador, infelizmente, nós seremos entregues ao inferno. E como a nossa dívida é impagável, nós viveremos lá eternamente. Amadas, essa não é uma palavra para nos intimidar, essa é uma palavra para nos alertar. Porque a Bíblia diz que enquanto temos fôlego de vida, podemos adorar. Depois que nós perdermos o fôlego de vida, nós não podemos fazer mais nada. Enquanto há fôlego de vida em nós, busquemos nos humilhar diante do Senhor, nos fortalecer no poder do Espírito Santo e perdoarmos aqueles que têm se levantado contra a nossa vida. Seja ele esposo, filhos, pais, mães, seja eles parentes, amigos, inimigos, conhecidos ou até desconhecidos, mas que nós possamos olhar para a dívida que nós tínhamos com o Pai, que nos foi perdoado através do sangue imaculado na cruz do Calvário, e também levar a nossa humildade diante do Senhor e perdoar todos aqueles que têm se levantado contra a nossa vida, porque essa causa não é minha, esta causa não é sua, esta causa é do Senhor. O Senhor toma as minhas causas, as minhas pelejas. O Senhor toma as suas causas e as suas pelejas. E Ele, sim, é um Deus justo e verdadeiro, para julgar as nossas causas e para tomar as nossas dores.
Amém? Eu quero crer no meu coração que você entende esta palavra e que esta palavra possa curar as feridas da sua alma e você possa, em nome do Senhor Jesus, hoje, tomar a decisão de liberar perdão e receber aí, no lugar desta ira, desta mágoa, desta raiz de amargura, que vai te levar a doenças e enfermidades, receber a paz que excede todo o entendimento. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, alcança, Pai, esta minha irmã. Alcança também a minha vida neste momento, Senhor. E que nós possamos, ó meu Deus, ter um coração perdoador. Que nós não sejamos como este servo, Pai, que acabou de ser perdoado e liberto de uma dívida impagável, assim como eu e a minha irmã também, Senhor. Já fomos libertas de uma dívida impagável. Que nós possamos libertar todos aqueles que de alguma maneira nos deve algo, Senhor. Uma palavra, uma atitude, uma ferida aberta, mas sabemos que o poder do perdão pode curar todas as feridas abertas no nosso coração, para a glória do santo nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém, minha irmã? Ó, beijo grande. Amanhã estamos de volta com o nosso terceiro vídeo, O Poder do Perdão. Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.